A manipulação da linguagem é uma característica essencial para que se torne popular o marxismo e, portanto, há representantes dessas correntes de pensamento que às tantas não se apercebem que utilizam as suas técnicas de difundir ideias, ou talvez se apercebam e se façam de estúpidos, pode ser esse o caso, mas eu no dia de hoje venho mostrar-vos uma frase, três frases de duas comentadoras, no caso, uma rapariga da minha idade, mais coisa menos coisa, chamada Adriana Cardoso, Maria Castelo Branco acho que também faz uma intervenção, e não sei se fala outra rapariga, elas têm as três um podcast chamado Lei da Paridade. Vamos ouvir a Adriana Cardoso. Sei que isto da extrema-direita fica muito irritada quando eu digo isto, mas eu faço questão de relembrar isto todas as vezes que forem necessárias. As pessoas não são coisas, portanto as pessoas não são ilegais. Portanto não há imigração ilegal, há imigração não documentada. Tratar e criminalizar ainda por cima, e acho que isto é o principal fator, esta ideia da criminalização e de se olhar como o imigrante que não está regular como ilegal, ainda empurra mais estas pessoas para as redes de tráfico porque acham que estão completamente à margem da sociedade. E a marginalização, por favor vão ler um livro, a marginalização é um dos principais fatores para deixar estas pessoas nas mãos das redes de tráfico. A Adriana Cardoso manda-nos ler um livro. E, portanto, ela basicamente diz: ou vocês concordam com todas as coisas estúpidas que eu disse no espaço de 38 segundos, ou são imbecis. E, portanto, depois admira-se que às vezes haja comentários desagradáveis. Ela falou de alguns comentários que são sempre condenáveis. Portanto, comentários do género ameaças de violação e tudo mais. Isso é indescritível, é repugnante, não é nada disso. Agora, haver críticas à Adriana Cardoso, depois do que ela disse depois destes 38 segundos, não tem nada a ver com o facto dela ser mulher. Tem a ver com o facto de que disse coisas estúpidas. Se a Adriana Cardoso, amanhã, publicar no Twitter um homem que disse em 38 segundos tanta coisa estúpida, eu vou criticar esse homem. E eu acredito que eles existam. Aliás, nas televisões portuguesas temos desses homens ao pontapé, deste Pedro Marcos Lopes. Há para aí tantos. Adriana, por amor de Deus. Portanto, é esse o ponto. A extrema-direita, enquanto representante da extrema-direita, pelo menos aos olhos desta gente, e sinceramente tanto se me dá, já perdi a paciência para tentar justificar isso, a extrema-direita, sinceramente interessa-me pouco, mas quando a Adriana Cardoso diz que nós ficamos irritadíssimos, quando a Adriana Cardoso diz que não são ilegais, são não documentados, nós não ficamos irritadíssimos, nós temos a mesma reação que um adulto tem quando ouve uma criança a dizer que quando crescer quer ser o super-homem. Ou seja, nós achamos graça. Quer dizer, tem piada, não é? Portanto, nós olhamos para o que diz a criança diz, quer ser o super-homem quando tiver 18 anos, e nós vamos nos rir e dizemos, está bem filho, deixa lá, has de ser o super-homem. No fundo é um bocadinho isto, não é? E, portanto, não tem nada a ver com o facto da Adriana Cardoso ser mulher. O Pedro Marcos Lopes diz estupidez semelhante. Portanto, tem aqui tratamento igual. Pedro Marcos Lopes, Miguel Sousa Tavares. Eu, na verdade, lembro-me de vários homens nas televisões portuguesas a dizer coisas muito estúpidas. E porquê é que eu estou a fazer este disclaimer? Porque a Adriana Cardoso geralmente leva estas críticas que lhe são feitas para o lado da carta de vítima e diz: ele está-me a criticar porque eu sou mulher. Estou aqui há anos a criticar a estupidez que o Miguel Sousa Tavares diz no seu próprio espaço de comentário político, Filipe Santos Costa, deixa-me pensar noutros, Daniel Oliveira, apesar de que o Daniel Oliveira é uma figura mais inteligente, diametralmente oposta à minha pessoa, mas uma figura mais inteligente, e portanto há tantas figuras imbecis nas televisões portuguesas que a Adriana Cardoso não está a ser criticada porque a mulher, que isto é sempre importante, que é para lhe retirar a carta de vítima e ela ser obrigada a falar do tema verdadeiramente. Tem mesmo que ser ilegalizado e criminalizado, porque não é só a questão da legalidade, apesar de que a legalidade tem que ser cumprida por todos os cidadãos, e portanto o argumento que a Adriana Cardoso faz é como são ditos que são cidadãos ilegais, são marginalizados. Bom, se eu começar a conduzir sem carta, passa a ser um marginalizado da lei, porque de repente os agentes da autoridade, se me descobrem a conduzir sem carta, adivinhe-se, ou sou multado, ou se calhar sou preso. Sinceramente, nem sei qual é a penalização legal para conduzir sem carta, não é coisa que eu faça, porque eu cumpro a lei, não é? Adriana Cardoso, ao contrário dos imigrantes ilegais, eu cumpro a lei. E, portanto, há sim situações de imigração ilegal. Qualquer situação que vá contra a lei, isto é literalmente a definição, eu não acredito que seja preciso dizer isto, mas aparentemente é, qualquer ato que vá contra a lei é ilegal. Depois podemos discutir, e isso é válido, podemos discutir se as leis são morais, se as leis são boas. Ou seja,
Há um artigo na Constituição que diz que nós nos devemos opor e resistir a leis injustas. O que é uma lei injusta? Podemos debater isso. O que é uma lei injusta, o que é uma lei boa, o que é uma lei má, tudo muito bem. Agora, quem comete ações que vão contra a lei está a cometer uma ilegalidade. O que não quer dizer que esteja a cometer uma imoralidade. Porque às vezes a lei... Dou o exemplo de antigos regimes totalitários. O regime da União Soviética. Ter livros proibidos em casa era um crime. Era uma ilegalidade ter livros proibidos em casa. Se ter livros proibidos em casa era imoral. Enfim, depende do livro. Caramba, eu acho que há livros imorais. Lembro-me de algumas coisas escritas do Foucault e de outros que falavam de questões de pedofilia e tudo mais. Enfim, há livros que têm informações imorais. Há informações imorais. Agora... livros que relatem a história. Lembro-me, por exemplo, de ouvir um documentário sobre o regime chinês. O regime chinês queimava livros que estavam associados à história antes de um regime chinês. A China de Mao, já agora, não estou a falar da de Xi Jinping, apesar de que a de Xi Jinping também tem um controle absolutamente autoritário e até totalitário. Mas queimar, ou melhor, vocês terem um livro que relata a história antes do governo de Mao, era ilegal, mas não era imoral. E, portanto, isto é um exemplo muito prático. Podemos discutir a moralidade das leis, estas lógicas cosmopolitas popularizadas pelo LIVRE e, enfim, que o Partido Socialista adotou por influência da janela de Overton, que acabou por ser movida para a direita, por razões óbvias, mas a lei ser moral ou imoral pode-se debater. Agora, dizermos que quem não cumpre a lei não é ilegal... Claro que é, evidentemente que é, e está numa situação de ilegalidade. Enfim, no fundo era isto que eu tinha para dizer, já me alonguei muito, até nem queria falar tanto, mas basicamente a Maria Castelo Branco falou a seguir, eu decidi não mostrar para o vídeo e não ficar muito longo, mas a Maria Castelo Branco basicamente faz considerações sobre a imigração e diz que há uma hipocrisia inerente nos cristãos que vão à igreja ao domingo, batem com a mão no peito, mas depois são a favor das políticas da extrema-direita. Desde logo, extrema-direita é uma questão de ciência política e a ciência política não é unânime sobre a ideia de que o Chega é de extrema-direita. E, portanto, é importante que isto se diga. Tratam-no como uma realidade absoluta, como uma vaca sagrada, mas há muitas figuras que não concordam com a caracterização de extrema-direita para o Chega. E, portanto, vocês podem simplesmente estar a laborar em cima de um erro, que é uma coisa que acontece muito frequentemente nas televisões portuguesas e, neste caso, neste podcast, nem sei se era num podcast, se não. E, portanto, sim, é perfeitamente compatível ser cristão e quererem defender o vosso país e não quererem ser substituídos na vossa casa, desde logo se vocês olharem para a nação como uma família de famílias. E, portanto, há uma nação, evidentemente, que não está satisfeita com as questões governativas, não quer ser substituída na nossa própria casa e, portanto, há uma reação política a esse fenómeno. O Chega não é o problema, é uma reação ao problema. E, portanto, enquanto continuarem a encarar os problemas de direita radical, ou de nova direita, ou direita nacional populista, populista nacional, o que quer que lhe queiram chamar, e acho que são caracterizações mais adequadas, e eu nem sequer levo o populismo como uma caracterização depreciativa, acho que é uma característica da ciência política que eu não rejeito propriamente, rejeito alguns detalhes do populismo, mas não todos. Eu acho que as elites são precisas, apesar de haver esta oposição entre o povo e a elite que é basicamente incorporada pelo populista e que eu defendo desde logo para se ouvir a pessoa comum sobre temas essenciais da nação e do sistema político em vigor. Por outro lado, eu não considero com a ideia do populista da abolição das elites. Eu considero que é preciso outras elites. Portanto, eu acho que é sempre preciso elites e uma das características das sociedades prósperas é elites competentes. Isso é absolutamente essencial. E, portanto, eu considero que é preciso elites, não tenho nada contra elites, tenho contra elites corruptas que vivem num círculo fechado sobre si mesmo e que ignoram tudo o que se passa à sua volta, refugiando-se na ideia de que dados encomendados pelos próprios, muitas vezes martelados, descrevem o mundo em toda a sua essência, quando na verdade o mundo é muito mais complexo do que determinadas características tiradas do bolso de um determinado burocrata que acredita que percebe a realidade porque lê um estudo que muitas vezes deixa dezenas de incógnitas de parte. E, portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fica este apontamento, fico-vos muito grato que estejam desse lado, peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBOE na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.